você ouvir, eu quero que você guarde isso no seu coração. Não adianta você achar que Deus vai invadir a tua vida e vai mudar a tua história. Deus não é salteador, Ele não é ladrão. Ele passa pela porta. Foi assim Deus no início. Jesus fala, eu não sou um ladrão, eu passei pela porta do aprisco. Então Ele não vai invadir a tua vida. Se você não der liberdade para Deus agir na tua vida, se você não der liberdade de Deus alterar o teu casamento, de Deus alterar a tua vida financeira, de Deus alterar a tua vida espiritual, Ele não vai mudar. Está entendendo isso? Por quê? Porque Ele não é um invasor. Não é que Ele não quer. Está entendendo isso? Deus quer. Em Jeremias fala que os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz, de amor e prosperidade. Abundância. Está entendendo isso? Isso é o que Deus pensa ao meu e ao teu respeito. Então Ele quer sim que a nossa vida seja transformada. Mas Ele é muito... Deus é maravilhoso. Ele não vai forçar você. E aqui que está o mistério do negócio. O quanto que eu estou disposto realmente a me entregar a Cristo. O quanto que eu estou disposto realmente a ter uma vida com Deus. Essa é uma pergunta que eu tenho que responder para mim. Olha o que diz o versículo 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros e nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por que será que Paulo escreveu sobre estrangeiro e também forasteiros? Porque um estrangeiro e um forasteiro para o judeu, ele não tinha as mesmas autoridades, as mesmas legalidades, as mesmas liberdades de que um judeu. Entenderam? Ele não tinha os mesmos privilégios, vamos botar assim. Então Deus diz para nós aqui que os privilégios são iguais agora. Então aquele pensamento mundano, que eu nasci para ser derrotado, que eu nasci para ser infeliz, que todo mundo tem que ser feliz e eu não tenho que ser, aquele pensamento mundano que, talvez eu nasci no dia errado, né? Ou quando eu era pequeno eu joguei umas pedras onde eu não devia. Não tem nada a ver isso. O momento em que a cruz chegou em mim, as mesmas privilégios, as mesmas liberdades de conquistas, os mesmos direitos que qualquer um tem, eu tenho sobre mim. A diferença é o quanto alguém está correndo e o quanto o outro está caminhando. Está entendendo isso? Talvez tem pessoas que estão conquistando porque estão correndo e eu estou apenas caminhando. Então a diferença é como eu estou indo em contra o Cristo. Enquanto alguns engatinham, outros já estão correndo há muito tempo. Então essa é a diferença, porque alguns estão em algum nível espiritual maior que o seu. Mas não significa que ele é mais privilegiado que você. Amém? A oportunidade é a mesma para todos. Certo? Avança um pouquinho, vamos lá para 2 Pedro. Eu quero mostrar algo para você. 2 Pedro. 2 Pedro, se você pegar de trás para frente fica mais fácil. Apocalipse, 3ª, 2ª, 1 João, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos estudar a partir do versículo 1. Diz assim, aliás, no capítulo 2, vamos estudar a partir do versículo 2 para a gente entender, tá? Diz assim, e muitos seguirão as suas distulações e por causa deles serão blasfemados no caminho de verdade. Agora versículo 3, que é o que eu quero me pegar a você, tá? Perdão, gente, desculpa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17. Isso, 17. Diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de perto, enganando-os do homem perverso, sejais justamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Versículo 18, que é o que eu quero me deter. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como também o dia da eternidade. Ponto. Vamos de novo? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que é o que eu quero me deter. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, crescemos no conhecimento
e também na graça do nosso Senhor Jesus. Deus, ele pede que a gente cresça primeiramente na graça. Graça é o amor de Deus para conosco. Amém? Graça simboliza um amor real, um amor abundante, um amor verdadeiro. Isso simboliza graça. Amém? Deus, ele pede que a gente venha fazer isso crescer dentro de nós. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você me entenda. Há 30 anos atrás, quando um indivíduo caía numa rua, por qualquer que seja o motivo, certamente tu ia encontrar pelo menos uma pessoa levantando essa pessoa e prestando socorro. Hoje, se o mesmo indivíduo cai numa rua, você vai encontrar quase 300 pessoas na volta olhando. Por que isso? Porque não há um sentimento de quê? De empatia. Eu não sinto a dor do meu próximo. Está entendendo isso? Hoje é tão normal ouvir que mataram uma criança de 4 anos que a gente não sente vontade de chorar mais. É tão normal falar que um pai matou um filho matou um pai, que a gente não sente remorso por isso. Só que quando nós temos a graça em abundância em nós, a gente começa a se tornar um chorão, sabia? A gente começa a ver certas coisas na notícia e a gente começa a sentir um quebrantamento, porque a gente está sentindo a dor de Cristo naquele momento. A Bíblia diz que quando Jesus chegava diante de uma situação de alguém, ele sentia a dor daquela pessoa. A Bíblia diz que quando ele soube que o amigo dele havia falecido, dentro dele ele se agitou tão de maneira, que ele se agitou tanto, ao ponto que ele chorou. Veja o quanto Jesus é humano, mais humano que nós. E Deus quer resgatar isso na igreja. Deus quer resgatar uma graça em abundância. Porque se você não tiver graça, você não vai lutar pela tua casa nunca, jamais. Porque tem pessoas aqui nesta manhã que há anos não falam com um familiar por causa de uma palavra que vão falar no momento errado. Há anos. E aí a pergunta é: se daqui a 5 minutos terminarmos o culto e tocar o telefone e dizer que essa pessoa faleceu, você vai lá? Você terá coragem de ir lá? Viu como a gente é incoerente? Na hora da perda a gente traz tudo à tona. Aí a gente ama, a gente perdoa, a gente esquece. Não é verdade? Mas Deus, ele quer que a graça venha habitar em nós de abundância, de tal ponto que eu não seja primeiro preciso eu perder para eu ter reconciliado com aquela pessoa. Não seja primeiro preciso perder algo para me dar valor àquilo. Está entendendo isso? Então Deus, ele quer que você cresça na graça. Bênção espiritual é crescer, é crescimento. Está entendendo isso? Deus quer que o amor dele cresça dentro de você. Para quando você souber que houve um terremoto num país lá na Filipinas, no outro lado do mundo, que morreu mais de 120 milhões de pessoas, você não olhe como uma notícia comum, você dobra o teu joelho e começa a chorar, porque certamente lá tem cristãos, tem igrejas, tem irmãos nossos que estão perdendo família lá. Que eu ore, que eu interceda, que eu peça que Deus console aquela família. Viu como nós temos um porquê orar? A gente ora pouco. A gente ora muito pouco. Se a gente pegar o noticiário de televisão, nós temos coisa para orar 24 horas por dia. O problema é que não há uma empatia mais. Está entendendo isso? Aquilo entra e sai. Mas querendo ou não, ela entra aqui e fica aqui. Daqui a pouquinho o nosso linguajar é o linguajar do mundo. É de derrota, não vai dar certo, é a economia, né? É o governo. Vai sair, meu Deus, deu lá que morreram não sei quantas pessoas no trânsito, eu não posso sair hoje.
Está entendendo isso? Deus quer que a graça entre dentro de você, a ponto de você consiga entender as coisas que estão acontecendo lá fora, não mais com o olhar carnal, mas com o olhar de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou a Jerusalém, amados, eu quero que tu guarde bem essa palavra. E ele olhou para Jerusalém, quando ele estava indo rumo de Jerusalém, e ele sabia que ia ser crucificado. Ele chegou num alto monte e ele começou a chorar por Jerusalém. E ele fez uma declaração: ah, Jerusalém, como eu queria colocar você como uma galinha coloca os pintos debaixo das asas e protegê-la. Sabia que Cristo não mudou? Quando acontece uma tragédia dessa, um acontecimento desse, Deus ainda sente esse mesmo sentimento. Nós não sentimos tanto. Há algo errado na igreja. A igreja só vai ser realmente espiritual quando ela começar a entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é para os que estão próximos apenas. É para os que estão longe, porque um dia nós somos longe. Nós estivemos longe. Está entendendo isso? O amor de Deus não é para quem faz o nosso bem, amados. É para aquele que faz o nosso mal todo dia. E aí ele pede mais uma coisa, qual? Que também crescemos aonde? No conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Não é um ensino lá fora. É um conhecimento da palavra. Porque é o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é sim importante você estudar a Bíblia. É sim importante você tirar um tempo para ler, para meditar. Pastor, eu não sei ler. Meu amigo, hoje tem como botar a Bíblia até para te ouvir. Você não precisa nem ler. Tu pode botar a Bíblia falada. Então você não precisa nem ler mais. A tecnologia está aí para nos ajudar. Está entendendo isso? Mas é importante você ler a Bíblia. É importante. Por quê? É simples assim. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Como é que você vai amar Jesus se você não sabe nenhum texto que Jesus é na tua vida? Você não sabe nenhum texto que Jesus prometeu para você? O que Jesus quer na tua vida, na tua família? Então é importante conhecer, crescer no conhecimento. Se tornar uma pessoa que conheça a mente de Cristo. Quem conhece a mente de Cristo não anda como um derrotado, anda como um vitorioso. Porque sabe o que tem prometido a dele do respeito. Dele e da família dele. Sabe, isso é importante. Um dia eu estava ouvindo uma pregação sobre a renúncia de Moisés. Moisés, ele tinha, em um certo momento, a oportunidade de ser chamado de filho de Faraó. Ele podia se tornar um príncipe do Egito. Por quê? Porque a mulher que adotou ele era filha de Faraó. E ela queria adotá-lo mesmo, ao ponto de dar o título dele ser chamado de filho dela. E ele rejeitou. Ele rejeitou toda aquela autoridade que ele podia ter. Porque dentro dele, com certeza, estava gritando uma coisa que ele não sabia o que era naquele momento, mas que depois se revelou que ele seria o libertador do povo. Havia algo maior para ele. Vejam como é importante quando nós entendemos a mente de Cristo. Nós não andamos como derrotados, nós andamos como vitoriosos. Amém? Vamos lá, volta um pouquinho. 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas, toda a maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de termos por ele crescerdes para a salvação. E se é que já provares que o Senhor é bom. Ponto. Vamos entender? Aqui Pedro escreve um alerta para nós. Olha o que Pedro diz que nós temos que deixar, tirar de nós. Vamos lá, olha a lista. Deixando, pois, toda a malícia. Malícia, pastor, sim. Aquela palavra, né? Aquele sentimento que não é tão bondoso assim, um olhar altivo. É alguém que vê coisas ruins em tudo. Ou duplo sentido em tudo. Ok? Malícia. Todo engano. Tem pessoas que gostam de crescer enganando os outros, né?
Nossa, eu fiz um negócio essa semana que foi uma beleza. Pode ter sido uma beleza na terra e no céu. Como é que vai ser quando eu ter que dar conta? Engano. Amém? Fingimento. Esse é o pior. Esse é o pior. Ai, como eu gosto de você, meu irmão. Eu te amo. Nossa, tenho orado por ti. Vira as costas. Sabia que o fulano não presta? O fulano tem a vida toda errada. Tu viu o que ele falou? Tu viu o que ele disse? Ah, eu não aceito. Eu não concordo. Por que tu não falou para ele? Por que tu não disse para ele? Vocês iam resolver. Esses dias na empresa aconteceu um negócio. Tem uma moça lá do financeiro e ela tomou uma atitude que me incomodou, mas me incomodou muito. E eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Aí fui para casa, conversei com a Daiane. Eu disse, não, mas eu tenho que ir lá falar com ela. No outro dia eu cheguei. Ela já não estava mais calma. Eu chamei ela num canto e disse assim, eu queria conversar contigo uns minutos. Posso? Pode. Eu não gostei da tua atitude de ontem. Disso. O que eu estou fazendo que está fazendo você fazer isso? O que eu estou te incomodando? Eu não fui falar com o patrão, eu não fui falar com o colega do lado, eu não fui lá levar fofoca para o outro setor. Está entendendo isso? Tem que ser corajoso fazer isso. Porque tu pode ouvir coisas que tu não quer ouvir. Certo ou não? Mas se for o fundamental para consertar o problema e não ter mais guerra? Se isso for a solução para terminar o problema, não é melhor? Eu podia ouvir coisas que eu não queria ouvir, mas que se fosse o motivo que nós não iríamos mais ter atrito e acabasse ali, era melhor do que eu falar para alguém ou alguém falar para outro e daqui a pouquinho dar uma guerra, pior ainda. Então o fingimento, isso é a pior coisa que pode existir. E tem pessoas que são expert. Olha, se der um Oscar para fingimento, tem gente que ganha. Pelo amor de Deus. É um santo na frente dos outros. Meu Deus, dá vontade de agarrar no colo e levar para casa. E dizer, meu Deus, isso aí é uma bênção poderosa. Aí daqui a pouquinho vai saindo as garrinhas. Aí tu vai olhando, mas dizer, meu Deus, não é tanto não. Deixa. Está entendendo isso? Isso se chama o quê? Fingimento. Nós não podemos ser fingidos. Agora, eu vou mais além. Nós não podemos ser fingidos nem com o amor que nós temos por Cristo. Porque tem pessoas que acham que Deus se move por lágrimas. Você sabia disso? Tem pessoas que e Deus está lá. Não, meu irmão. Deus não se move por lágrimas. Deus se move por coração sincero. Tu pode estar bravo, indignado lá. Se tu está sendo sincero, Deus está ali. Você sabia disso? Olha Jonas. Jonas chega indignado, mordido. Eu vim aqui, eu preguei, não aconteceu nada, tu não matou ninguém, eu quero a morte. Deus estava ali, ouvindo ele. Isso aí, descarrega. Vamos lá. Foi ou não foi? Lágrimas não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus é alguém sendo sincero com Ele. Sendo sincero, não fingido. Então não ame a Deus por fingimento. Não ame ninguém por fingimento. E não tenha relacionamento com pessoas por fingimento. Amém? Olha o que diz mais. Invejas. Ô demônio isso, né? Isso é um demônio chamado inveja, né? Comprou um negócio, a criatura chega na casa. Ai meu Deus, que coisa linda. Onde é que tu comprou isso? Queria um igual, né? Quanto pagou? Qual é a marca? Tem lá na loja mais? Uma coisa é achar bonito. Olha, irmão, desculpa, não estou tendo inveja, porque eu achei tão lindo isso daí que eu queria comprar um igual para mim. O cara está sendo sincero, tu olha, tu vê a sinceridade da pessoa. Mas tem coisa que tu vê que é inveja. E às vezes a pessoa é tão... Coitada, é tão fraca na fé que a criatura vira as costas e quebra aquilo ali. Né? Quebra, né? Quebra a televisão, quebra o eletrodoméstico. A pessoa diz assim, tu viu como uma pessoa poderosa? Não, irmão, a pessoa não tem poder nenhum. Nós que somos fracos. Que a gente deixa esse demônio entrar. A hora que a inveja tentar bater na tua porta, tu tem que amarrar ela.
pessoa está falando e tu em pensamento que está amarrado, Tiago. É meu. Sai daqui, Satanás. É? Ah, que bonito. É bonito, é? Bonito mesmo. Quanto bagulho nenhum. Mas não foi tu que comprou? Eu comprei, mas não é mais. É. Então, como é que está o sol? Desconversa. Não tem que dar conta da tua vida. Para com isso. O invejoso tem prazer de viver a tua vida. Tá entendendo? E assim é casamento. Olha, irmãs, cuidem. É teu. Vai falando do teu amor para ninguém aí. Que tem gente querendo o amor dos outros. E vice-versa. Vice-versa. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente descarrega a nossa vida para pessoas erradas. E eu estou falando de uma forma mais tranquila para você entender que a palavra é pesada. O que tem de gente que fala da sua vida pessoal para pessoa errada? Hã? Conversa com mulher, aí depois está lá no adultério, não sabe por quê? Conversa com o homem, está lá no adultério, não sabe por quê? Está entendendo isso? Se você tem falta de alguma coisa, vai lá e conversa com o seu pastor. Se é alguma coisa feminina, algo muito pessoal da mulher, conversa com a esposa do pastor. Amém? Mas não vá lá dividir com a amiga, com o amigo, porque isso dá demônio. A inveja é algo tremendo. Posso te dar um exemplo? Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu vi um testemunho do pastor Marcos Gregório, falando que no Rio de Janeiro, em 90, um pastor foi expulso de uma igreja. Acusaram ele que ele tinha adulterado. E não deu tempo nem dele falar nada. 30 anos jovem. E foi expulso da igreja. A mulher chegou diante da autoridade máxima da igreja e comentou coisas que eram muito íntimas, que não tinha como não ser verdade. Só que passados 6 meses, essa mesma mulher foi lá na igreja, no domingo, de manhã, pedir perdão a Deus e confessar que ela tinha feito uma acusação leviana. Sabe o que tinha acontecido? Essa mulher via o casamento do pastor, achava muito lindo, como era perfeito o casamento dos dois. Só que houve um momento em que o pastor teve que fazer uma cirurgia. E ele ficou acamado de cama. E essa mulher se ofereceu para cuidar do pastor nos dias que ele estava doente na casa, junto com a esposa. E nesse episódio, ela acabou vendo algumas coisas dele, sem o consentimento da esposa e nem dele, e usou sobre isso para acusar ele. Ela confessou na igreja. Mas veja o quanto uma inveja pode destruir alguém. Eu te pergunto, será que consegue trazer de volta a dignidade desse homem? Um ministério de 20 anos foi jogado fora.